Senhoras e senhores, estamos mais uma vez nos seus ouvidos, na sua telinha. Update Mais, aquela alternativa maravilhosa nos seus ouvidos. Sabedoria, atualização e renovo, esse é o nosso nome. Jacito Lanas, temos aqui hoje conosco na nossa mesa uma convidada para lá de especial, nossa amiga Lana Costa. Lana, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o convite aqui dos Estúdios Update para participar desse episódio que vai ser sensacional. Gente, é uma honra estar aqui. Eu sou, assim, fã desses caras. Já vi todos os episódios. Tenho me edificado muito nesse processo que eu tô aí de empreendedora. Show! De novo cenário da nossa empresa. E, assim, escutem, acessem, vejam todos os episódios, que é muito bom. Tem me edificado muito. Parabéns, meninos. Maravilha, Lana. A sua energia, né? A sua motivação, isso faz diferença. A gente vê lá nas redes sociais, né? Lá no Instagram e tal. E assim, no convívio que a gente tem, né? Contigo e com a sua família, a gente vê que isso faz a diferença. Pessoal, a Lana é mãe. Já falei tudo, né? Então, ou seja, é muita coisa. E ainda ela é empresária, arquiteta na área residencial e comercial de médio e alto padrão. Lana, fala um negócio aqui pra gente de cara, né, Jacinto? Ser mãe, arquiteta, esposa, enfim, você consegue segurar a barra disso? Assim, eu sei que é complicado essa pergunta. Como é que você concilia? Qual é o segredo? É trabalhar de madrugada? É tomar muito café? O que você faz, hein? Conta pra nós. Gente, na realidade eu não consigo, né? Nós conseguimos. Eu tenho uma mãe que, se eu precisar dela pra fazer um projeto de arquitetura, ela não sabe nem ligar o computador direito, mas ela vai lá e faz. Assim, ela é meu braço direito e esquerdo. Então, assim, ela é muito maravilhosa, assim. E o Alexandre também, que é muito parceiro. Ele entendeu o que é sociedade. E normalmente, às vezes, quando eu preciso, sair depois do expediente para atender um cliente, ele fica com as meninas, ele supre as demandas da casa e a gente vai, assim, conciliando, assim, os horários e tentando, né, fazer dar certo, né? Mas, assim, eu acho que na nossa vida tem alguns momentos em que a gente acaba que descompensa um pouco. Então, sendo bem sincera para vocês, eu já tenho 13 anos de arquitetura. Uau. Assim, eu e o Alexandre, nós somos de classe média. E a arquitetura tem essa questão de ter quem indica, às vezes você tá com um nível de pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então, você pega projetos, né? Que é o que a gente tem focado agora, porque a gente construiu uma carreira para que isso acontecesse. Então, onde eu quero chegar? Tem momentos da nossa vida que a gente acaba descompensando um pouco. Normal, né? E eu acho que eles são super didáticos do Senhor pra gente, assim. E eu tô nesse momento. Eu trabalhava com arquitetura residencial, comercial, institucional, era servidora pública. Uau, então, meio período eu tava lá no serviço público e em 2019 eu falei assim, cara, eu não aguento mais isso aqui não é pra mim, essa caixinha aqui não é pra mim, e assim, os processos demoram muito, querendo ou não, tem muita gente envolvida para que os processos sejam concluídos, e isso me deixava assim muito incomodada. E aí eu saí do serviço público e falei, tenho tempo livre, tenho meio período livre, agora o que eu vou fazer com esse meio período livre? E eu já tava bem cansada, assim, de fazer o que eu tava fazendo, assim, porque era muito técnico, era uma arquitetura muito técnica, eu sou muito criativa. E eu falei, Alexandre, Deus, será que eu vou para outra coisa? Porque eu também, assim, sempre quando eu fazia arquitetura, e às vezes a gente teve uma crise econômica muito grande em 2015, porque eu saí da faculdade ganhando 10 mil reais por mês naquele processo da Minha Casa Minha Vida. E eu fazia muito Minha Casa Minha Vida. E eu tava ganhando super bem. E morando com os pais, não pagando uma energia, nada. 10 mil limpinho pra mim. Show de bola. E aí eu casei e veio uma crise econômica.
e acabou Minha Casa Minha Vida. Nossa. E aí eu tive que também me reinventar. Fui me reinventando, vendi bolsa pro John. Olha O John chegou e falou assim, Lana, em um mês você vendeu mais bolsas do que qualquer outra pessoa que já pegou bolsa aqui vai vender. E fazia scrap, cadernos personalizados. Então, assim, sempre estive em movimento, já que a arquitetura não estava suprindo completamente as nossas despesas. Exatamente. Através dos meus hobbies, eu conseguia um extra lá para casa. E aí, em 2009, quando a gente decidiu, olha, tô saindo do emprego do serviço público, tenho tempo livre, e já estava indo atrás de programas para melhorar a nossa visualização das casas, para trazer algo mais realista para o Instagram, investir no Instagram, tava vendo que tava bombando essa questão do Instagram. E aí eu falei, vou trabalhar com projeto de interiores. Que era algo que eu meio tinha resistência. Porque era algo muito pessoal, eu achava que eu não daria conta, porque você tratava com pessoas, o gosto das pessoas. E eu achava que eu não tinha muito esse perfil. Mas quando eu descobri que eu tinha esse perfil, e eu falei, brilhou meus olhos de novo a arquitetura. E eu me encontrei. E eu me encontrei de novo na minha profissão. Mas com isso, com esses olhos brilhando, essa vontade de fazer, eu fui pro Instagram e comecei a vender. E é o que vocês falam aqui no podcast, né? Não é só vender. Porque muitas vezes, se você vende muito, você não tem uma estrutura pra... Você vendia lá no Instagram os projetos de arquitetura. Os projetos, E a galera começou a te procurar. A galera começou a me procurar. Ó, gente, quem não conhece aí o arroba da Lana, né? É arroba Lana R. Costa, é isso? E o da empresa é arroba C... Fala aí. CG.arquitetura. Aí você falou do Alexandre, né? Abração, Alexandrão. Alexandre, seu marido, ele é arquiteto também. Vocês se conheceram na faculdade, ali no recreio? Onde vocês se conheceram? Eu tenho essa curiosidade, Olana. E o Alexandre, ele era presidente do CA. E ele famosinho, era super pop. Né? Todo presidente do CA é famosinho, né, gente? Ele era famosinho. Mas ele sempre foi muito, assim... O nerd, o pai dele não tinha condições financeiras para bancar a faculdade dele, então ele trabalhava. Trabalhava muito, estudava. E a faculdade de arquitetura na nossa época era 2 períodos. Então era muito puxado. Não dá para trabalhar quase. Não dá para trabalhar quase. E ele trabalhava, com o próprio trabalho, ele pagava o financiamento da faculdade. Inclusive, quando a gente PUC, casou... PUC. A gente ainda pagava a faculdade. Uau. E assim, ele sempre foi muito responsável. Até ele brinca assim, as mães das minhas amigas, e ele promovia viagens. E eu conheci ele porque ele promovia as viagens. Olha aí ele cara. promovia as viagens. Aí ele conta que ele parava num posto, né? Como ele era, tipo assim, o cara que tava promovendo dava comida pra ele. Ele ganhava os trem tudo. Legal, ele ganhava a própria viagem. Então acho que por isso que ele promovia. Porque ele queria conhecer, não tinha dinheiro, ele tacava. Gente, vamos juntar todo mundo da faculdade, vamos viajar pro já tive essas ideias assim. Então, o Jacinto falou uma vez aqui, na parte financeira dele, né? Que assim, né, Jacinto? Se o cara não tá ganhando mais, pelo menos economize, né? Assim, ou pelo menos arrume um jeito de ganhar mais fácil aquilo que você queria estar gastando, né? Exatamente. E aí você foi numa das viagens? Aí eu fui em todas as viagens dele, porque eram as viagens mais tops que existiam, super organizadas. Fui pra São Paulo, fui pro Rio com ele. Cara. E como, assim, eu era de classe média, eu nunca tinha ido pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, foi numa viagem dele, com a faculdade. Nunca tinha ido pro Rio. Primeira vez que eu fui pro Rio foi na viagem que ele promoveu. E aí depois eu gostei tanto da ideia que eu promovi uma viagem pro Rio. Olha aí. Gente, então vocês poderiam ter uma empresa de turismo também. Tipo assim. Aí eu chamei, gente, vamos pro Rio, eu quero conhecer. E tinham 2 professores, um inclusive que era do Rio. E era urbanista, Dirceu Trindade. Legal. Um beijo por Dirceu. Nossa, ele é meu professorzinho querido. E quando ele falava assim nas aulas, eu brilhava meus olhos e falava, gente, o Rio é muito massa, eu quero conhecer o Rio com esse professor. E aí chamei o professor de história e esse professor de urbanismo e fiz assim, foi ótima a viagem, foi muito massa. Aí vocês visitavam os lugares assim, isso, estudavam a gente fazia ali percurso histórico daquele lugar. Legal, cara. E com os caras que moram lá, que sabia de tudo da cidade, foi maravilhoso. E como que foi, assim, o Alexandre? Eu fui pro Peru, assim que eu formei em 2010, eu fiz uma viagem pro Peru. E ele também na mesma época.
E aí ele via minhas fotos e eu gostava muito de fotografia. Eu ainda gosto, né? Mas assim, eu me dedicava a isso. Eu tinha tenho máquinas, Sim, ia lá, legal. fotografava e postava no Facebook. E ele olhava aquelas fotos e falava, cara, que menina massa, que menina massa. Eu tava namorando. E tava bem ruim, assim, a fase do namoro, que eu sabia. Ele, que menina massa. Por que essa menina tá sozinha no Peru? Eu fui sozinha. Por que essa menina tá sozinha no Peru? O que ela tá fazendo sozinha? E aí, quando a gente voltou, e a gente trocava figurinha. Só que a gente desencontrou na viagem. Sei. Tipo, enquanto eu tava em Cusco, ele tava em Lima. Enquanto eu tava em Lima... ao mesmo tempo no mesmo país. Mesmo tempo no mesmo país. Só que não encontrou. Interessante. E aí a gente, quando voltou, né? A gente, não, vamos encontrar pra falar do Peru. Vamos encontrar. Qual foi essa experiência? Qual foi a minha experiência? E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas, assim. E vendo, assim, acompanhando ele mais de perto, eu vi que ele gostava muito de iluminação. E aí eu fiz um livro com as minhas fotografias de todos os postes de iluminação. E eu tirava isso. Não tinha nenhum interesse. Não tinha. Não, juro pra vocês, não tinha. E aí eu fiz um livro pra ele com as fotos. E aquilo, eu acho que ele falou, cara, essa menina fez um livro pra mim. Nossa, que é isso? Que E eu, chique, assim, inocente. Moral, hein? Inocente, né? Foi só assim um... Inocente, foi um presente. E aí, naquela ocasião, eu terminei o namoro, porque tava muito ruim. 2 semanas depois, eu tava envolvida com o Alexandre. E o Alexandre, assim... ele não era cristão, né? E uma das condições que eu falei pra ele é o seguinte: eu sou crente. Olha que legal. E eu falei assim: olha, você tem que ir na igreja. Não que eu falei assim, seria muito bom se você fosse na igreja comigo. Aí ele falou assim: eu vou, né? Olha. Essa menina já fez tanto pra mim, eu vou. Mas você foi bem discreta, porque com a minha esposa eu falei assim: olha, a gente só vai namorar se você se converter. Ainda fui discreta. Aí foi rápido que ela se converteu. Aí foi Eu de fui 0 a 100. discreta, Aí ele falou assim, então eu vou na igreja com essa menina, né? Vou fazer um esforço aqui, porque eu tô gostando dessa relação. Mas foi assim, Olha, que legal, cara. o nosso reencontro, né? No Assim, o sentido Alexandre, ele tem cara de gênio, né? Assim, Nossa, gente. ele, assim, o fato dele falar baixo já assusta a Nossa. gente, né? Assim, já assusta que fala assim, o cara é gênio, o cara não, né? Você vai sair ali tudo que ele fala, um esquema, assim, uma espécie de sabedoria. Mas assim, no caso, quando vocês formaram, né? A especialização de vocês já batia, tipo assim, vocês já começaram a trabalhar juntos desde sempre? Como que foi trabalhar com o Alexandre? Até hoje parece que vocês são sócios lá da empresa, né? Isso. Como é que é trabalhar com cônjuge, assim? Como é que foi Então. trabalhar, assim? Vocês já decidiram de cara, então vamos trabalhar junto. Aham. Não, assim, trabalhar com o Alexandre é um privilégio de Deus pra mim. Porque, igual você falou, ele parece um gênio, ele é um gênio. Tudo que eu tenho dúvida e eu pergunto, ele sabe me responder. Só de interiores, que não é muita área dele, que eu vou atrás e eu consigo. Mas, assim, tudo. Ele sabe tudo. Ele é... Não, assim, eu fico pensando, meu Deus, como que consegue? E, assim, pra mim é um privilégio, porque eu aprendo constantemente. Não é monótono a nossa parceria. E eu, assim, talvez pra ele seja monótono, né? Porque eu só sugo. Mas, assim, no sentido que... E isso me conquista, diariamente. Isso me conquista. E aí eu vou... Gente, que aumenta a admiração por ele. Legal. Dia após dia, assim. Massa. E é muito natural dele ser assim, Legal. entendeu? Ele não se esforça pra me impressionar. Não, é natural, ele é desse jeito. Ele tá fluindo Ele na tá naturalidade fluindo, dele. ele tá vivendo aqui, né? Abração, Pode Alexandre. chamar Um abração também, pra você, Alexandre. Agora eu tenho uma curiosidade de arquitetura que é interessante, assim. Lá em casa, eu tento fazer umas combinações. Nunca dá certo. Na minha cabeça fica bonito, né? Na hora que bota assim, eu falei, cara, fico pensando, tem hora que eu digo assim, tem um vídeo, cara, assim, do Joseph Cleaver, né? Inspirado no Van Gogh. Eu falei, não, vem aqui um arquiteto aqui pra eu montar. A minha área da churrasqueira lá mesmo, até hoje, tá lá precisando de um design. Como é que funciona assim o processo criativo, pra você tirar essa ideia de combinação de cores, né? Porque não é simples quando você fala de interior, né? Não eu é acho simples. bonito, por exemplo, um preto com
uma cor que eu não sei falar. Amarela, nossa cor aqui do APD. Preto com amarelo. Assim, mas será que tá bonito pro arquiteto? O arquiteto pra gente acha bonito o arquiteto, fala, mas que negocinho, né? Que negocinho. Não sei, né? Tomara que ache legal, né? E o melhor de tudo é que a gente consegue também, com pouco, trazer muita personalidade, fazer com que o espaço, assim, você bate o olho e fala, um arquiteto veio aqui Não foi qualquer um que montou Não foi isso qualquer aqui, um que montou. Mas é muitos anos de estudo, né? Igual eu falei, a faculdade, ela era integral, a gente estudava muito. Mas na faculdade não te prepara para o interiores. É uma especialização. Então, como que eu faço, assim, para o meu processo criativo? Eu sempre estou estudando casos. Eu sempre estou olhando na internet. Eu sempre estou vendo as tendências. Eu nunca estou parada. Então, se eu tô no Instagram, eu tô vendo as imagens, eu tô vendo referências, eu tô salvando em pastas, eu tô vendo técnicas, a gente estuda muito técnicas e soluções baratas. Por exemplo, acabei de pegar um apartamento para fazer que era alugado. O que eu posso fazer num apartamento alugado? Móveis que não são fixos, que não vai precisar de muita marcenaria, tinta, às vezes moldurinhas, tá usando muito aquelas bozeries que são moldurinhas que você cola na parede, são baratinhas que você pinta. Tem um Instagram de uma mulher que tá bombando que ela só usa cores. Ela pinta a parede e fica perfeito. E aí vendo essa necessidade... É uma arte. É uma arte. E vendo essa necessidade dos meus clientes de, às vezes, fazer algo que não seja tão... assim, que não tenha muito investimento, né? Porque ele é um espaço alugado. A gente vai estudando técnicas para fazer aquilo ficar top com baixo custo. Então, a gente estuda muito. Eu tô em constante estudo. E a experiência, né? Vai indo. E aí a experiência. O Murilo Gun, um cara lá de Recife, que ele fala o seguinte, que não existe criatividade. Ele mudou a palavra para combinatividade. Exatamente. Porque, na verdade, assim, quem criou tudo foi Deus, né? Vamos respirar. Ele até citou um exemplo, ele falou assim, cara, o cara chega aqui e diz que criou a roda. Meu irmão, quando o corpo caiu, ele já saiu rolando, velho. Quem criou foi Deus. Quem criou foi Deus. Então, quem criou foi Deus. A gente apenas combina algumas coisas. Realmente, isso dá uma sensação de criatividade muito boa. E é muito top, assim, às vezes eu tô... Tem hora que empaca. Tem projeto que empaca. Eu falo, cara, eu não tô conseguindo fluir nisso aqui. Olha que loucura. E eu falo, Deus, me ajuda, assim. Deixa eu porque assistir o podcast ali pra me dar inspiração. Me ajuda, assim, que eu possa expressar aqui o que realmente o Senhor quer para aquela pessoa, para aquele ambiente. Então, eu recorro muito a Deus, sabe? Porque eu sei que é Ele que me dá a inspiração e é Ele mesmo. Porque eu vou dormir, aí eu sonho, às vezes, com a solução. Eu acordo e falo, cara, é a solução. Mesmo. E vou lá e arrumo e fica top. Que show, cara. Desse jeito. Pô, é tipo mais ou menos assim, Lana, a área do cabeludo aqui, né? Por exemplo, ele vai criar uma logomarca lá. Você faz uma anamnese, assim, com o cliente, tipo assim, quais o seu histórico, de que você gosta, exatamente, não sei o quê. A gente pra faz você criar, por exemplo, um brief, pra você criar uma fachada ali. Brief, exatamente. Porque às vezes, assim, você vai criar uma logomarca para um cliente, que é a nossa área aqui, cara, tipo assim, você tem uma infinidade de possibilidades para que não fique igual ao outro cliente, ou não fique parecendo que é uma cópia, que é uma... Por exemplo, porque você vai combinar uma hora ou outra algo que já existe, né? Então, para vocês criarem algo realmente assim, personalizado e original, né? Original, que não copie de um cliente ou outro. Esse brief, ele é indispensável. Ele faz parte do nosso processo de produção. Então, a gente senta com o cliente e fala assim, manda fotos. Vai lá no Instagram, vai no Pinterest. Manda foto pra gente de referência. A gente cria um mood board, que seleciona essas imagens, faz uma composição e através disso a gente começa a criar. E isso é indispensável, porque facilita a minha criação, né? Tem clientes que falam assim, cara, eu te passei as referências, achei que ia ficar igual, mas você colocou no seu estilo, assim, você imprimiu a sua marca naquilo ali. Ficou parecido com aquilo que a gente queria, porque era essa ideia mesmo. E às vezes, gente, tem cliente que quer aquilo ali. Eu já também cheguei numa situação de que eu queria inventar muito para cliente. Porque eu achava que eu tinha que trazer algo original, mas a pessoa queria aquilo ali, entendeu? Aquilo ali da imagem que ela me mandou.
E às vezes é um detalhe ou outro que traz uma originalidade, que traz uma personalidade, mas se a gente ficar também pensando, eu tenho que fugir muito disso aqui, tem que trazer, não vai agradar o cliente. Então, assim, eu acho que é isso, mais ou menos, que funciona. É assim que funciona o processo produtivo e criativo. Mais ou menos aí. Mas você sempre tenta imprimir uma marca sua também, né? Tentamos. A sua característica ali. A minha característica, isso. Principalmente nas nossas casas, a gente tem uma característica muito forte, são os pergolados, né? A gente gosta muito do estilo industrial. Então, assim, até mesmo a casa, assim, bem contemporânea, bem clean, a gente tá com um pergoladão preto ali. E os clientes amam. E a gente fica super feliz deles também. Porque a arquitetura tem, tipo, essa assinatura, né? Por exemplo, na nossa área aqui, de novo, de cinema, por exemplo, você bate o olho nos filmes do Stanley Kubrick, não tem como você falar que foi outro diretor que fez. Você bate o olho no filme e fala assim, isso é Amador, Kubrick, né? Nossa. Porque você bate o olho. Do Oscar Niemeyer Então, também, né? então, no caso de arquitetura também você tem tá no Japão, tem, você sabe. bate o olho, tem uma personalidade assim, né? Gente, antes de continuar, é o seguinte, você vai entender aqui uma cerejinha do bolo que a Alana vai trazer. Nesse episódio, vai falar sobre uma coisa que da vida dela que você vai ficar chocado, que vai servir para a sua vida profissional e pessoal. Mais de 80% das pessoas que nos assistem ainda não são seguindo, inscritos, né? E nem no tá canal. colocando a vírgula lá. Eu acho que o pessoal não tá atento, né, velho? Manda aí, pessoal, porque pra com entregar 1.000 inscritos mais, nós cara. vamos mostrar aqui o cabeludo. Nós prometemos, tá? Tá perto. Voltando naquela fase que você falou, não sei se foi 2009, que você voltou a ter paixão pela profissão que você falou, né? O que você acha, Lana, assim, que foi primordial para você voltar a despertar o interesse novamente pela profissão? Foi a parte financeira ou foi algo que te deu um gosto, assim, interno, que te deu, assim, que te reacendeu de novo essa paixão? E qual foi esse start, esse pedacinho lá dentro da Lana que ligou de novo, que deu um start, uma ignição? Nossa, gente... Quando eu estava na faculdade, assim, é uma faculdade muito difícil, a arquitetura. É muito trabalhosa. Não é que é difícil, mas é muito trabalhosa. E eu lembro que eu fui numa igreja, né? E eu tava pensando em desistir mesmo. Assim, eu falava, cara, eu vou desistir desse curso, que eu não tô dando conta desse trem, não. Tá difícil demais dar conta pra mim. Olha. E eu fui numa igreja e um pastor orou pra mim. E ele nunca tinha me visto. Era uma igreja do interior, que eu tava passando férias, tinha acabado de converter e fui na igreja porque eu queria aquilo ali. E aí o pastor falou assim, não desiste, permaneça onde você está, porque eu vou te usar onde você está. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Cara, então... E assim, o Espírito Santo falou comigo, é sobre o seu curso, não desiste. E aí, foi passando o tempo, a gente desmotiva mesmo com essa questão financeira. Tipo, você tá fazendo um curso, a gente não te dá um recurso financeiro, você vai desmotivando. Cara, tem que pegar meus ovinhos e colocar em outras cestas, porque como que eu vou fazer da minha vida, né? E aquilo... Mas aí... Eu sempre tinha aconselhamentos com o Rafa, aqui da igreja. Olha aí. E eu abração, sempre Rafa falava, Pijama. Um dia vai ser o nosso convidado aqui, pastorzão. Nossa, esse aí... Ele participou de vários processos da minha vida. Muito obrigada, Rafa. A igreja de Cristo é maravilhosa, né? Assim, traz a plenitude para nossa vida, igual dizia Efésios. E aí, eu sempre chegava pro Rafa e falava, nossa... parece que eu não tô fluindo isso aqui, eu quero desistir. Não, Lana, mas parece que tem um problema com o trabalho, Lana. Você tem que resolver esse problema com o seu trabalho. E aí, sempre que falava, né, trazia isso, esse incômodo. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se for pra eu ficar na arquitetura mesmo, me dá gosto por isso aqui, me dá paixão por isso aqui, deixa eu ser feliz fazendo o que eu deixa eu entender meu propósito. Meu propósito tá nisso aqui. Nossa. E foi por esforço. Olha. Foi por esforço, mesmo não gostando, não querendo. Eu fazia aquilo pro Senhor, falava, Deus, se for pra eu sair, o Senhor vai me mostrar, mas se for pra eu continuar, é o Senhor que vai me capacitar e me dar a força pra eu fazer. E uma das coisas, assim, muito importantes, eu tinha acabado de ter a Core, eu fui lá conversar com o Rafa, a gente já tava bem melhor financeiramente, né? O Alexandre ficou 20 anos numa empresa, ele conseguiu uma licitação nessa empresa e a gente ficou muito bem financeiramente, graças a Deus. Muito bem não, mas melhorou nossa vida financeira, substancialmente, . E aí, eu tava bem mais tranquila e o Rafa falou assim, Laninha,
eu vejo vocês aqui nessa parede pintada da minha casa. E eu glorifico a Deus pelo seu dom. Porque eu sinto tão bem nesse espaço que foi pensado e planejado pra mim, com tanto carinho por vocês. E isso é dom de Deus. E aquilo veio no meu coração. Eu falei, gente, é isso. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Se as pessoas olharem o nosso projeto, se sentirem bem nas próprias casas e ficar, sabe, assim, e curtir aquilo ali como se fosse algo que completasse, assim, que contribuísse para que, né, assim... Lifestyle, bem-estar, o bem-estar alegria. delas, a alegria. A gente tá num tempo tão difícil, assim, de tristeza, as pessoas têm tudo e não tem nada, né? Assim, não são satisfeitas, né, pelo que tem. Então, assim, se o propósito e a paixão é trazer uma satisfação, né? Poxa, eu tô no ambiente, estou satisfeito, né? Cara, isso é uma missão, isso é uma vocação, cara. Exatamente. Né? Por isso, quando que eu falo que às vezes eu não tô conseguindo entender aquele cliente, eu falo, Deus, me ajuda, o Senhor tem a solução para esse cliente. E aí eu acordo, no outro dia já tem a solução. Mas foi isso, assim. E aí, por tanto insistir, eu consegui, Deus foi me guiando por um processo de sentir satisfação. Legal. E aí eu falo, assim, nossa, cara, eu tô gostando disso aqui muito e eu vou me empenhar para isso. Aí eu falo da descompensação. Aí eu me empenhei muito pro trabalho, né? Aí eu foquei muito nisso. Nossa. E não entendendo os processos e às vezes também, nossa, precisa ter uma estrutura, né, para gerir tudo isso. Sim. Aí eu fui atrás, cara, eu preciso ser uma empreendedora, não só uma arquiteta, porque agora eu tenho que contratar pessoas para fluir, né, o serviço, eu tenho que gerir pessoas, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que investir muita nessa gestão. Exatamente. Né? Não é mais a Lana e o Alê, não dá mais para ser amador. Show. Entendeu? Essa é a cereja do bolo, pessoal, que eu queria que a Alana falasse, assim, é uma das coisas fortes aqui de um ponto alto do podcast. Assim, pra gente crescer de verdade, né? A gente tem que arregaçar as mangas e pisar naquele lugar. Esses dias eu sentei com um amigo, né? Contador grande, um dos maiores aqui de Goiás. Ele falou assim, cara, o cara... olha o que ele disse. É meio polêmico, mas assim, eu entendi o que tá por detrás da fala dele. Ele falou assim, olha, é inconcebível a pessoa ficar MEI. Ficar microempreendedor. Por quê? Ele falou assim, porque a pessoa claramente não quer crescer. Uhum. Se o cara quer crescer, ele já coloca o simples de cara, porque os 6% que ele vai pagar ali, ele pode embutir no serviço, e ele vai ter mais funcionário, ele vai ter mais aporte financeiro, ele vai ter um respeito, enfim. Então, assim, a ideia do crescimento, ele tá antes em confiar no seu trabalho, em confiar em pessoas parceiras e botar o pé no mar, né? Ou seja, pisar ali e saber que o negócio... esperar que o chão venha. Porque, claro que, antes de tudo, empreender no Brasil é fé, né? Mas, poxa, fé. se tem a carga tributária alta, você faz o cálculo, eu já sinto melhor do que aqui eu, para poder falar isso, embute no serviço. Seria isso, mais ou menos, cara? É exatamente isso. Agora, eu achei interessante o que ela falou, que às vezes quando a gente fala que Deus capacita, que Deus manda, né, o discernimento, a gente tem a impressão que a gente senta e espera acontecer, né? Exatamente. E é bom frisar que Deus, ele nos dá, ele abre as portas, ele faz tudo, mas a gente precisa botar a mão na massa, né? A gente precisa, igual você falou, perseverar aí, lutar, e o empreender é isso, é você, como você falou, teve momentos aí que descompensou, né? E a gente fala aqui de buscar o equilíbrio. Exatamente. E buscar o equilíbrio é porque realmente existe um desequilíbrio nisso, e não é fácil você manter isso equilibrado. Não. Agora, principalmente no começo, é um pouco mais puxado. Você tá ali, eu chamo da fase da acumulação, né? Na acumulação não, na fase da construção, que é quando você está construindo a sua carreira, ali até os 35 anos, por ali, cara, é mão na massa mesmo. Agora, precisa sim equilibrar um pouco, porque também não é só a mão na massa, senão você vai ser bem sucedido no trabalho e perde a família, perde o restante. É melhor você ir aos poucos, igual você tá falando aí, né? Comecei assado, obviamente, todo mundo quer ganhar R$1 milhão por mês, hein? Quem não gostaria? Coloca aqui, se você que não gosta, escreve aí embaixo. Só que, cara,
É a história do ganhar da Mega Sena. Se não houver um caminho percorrido para você saber gerir isso, você administrar os perrengues, vamos usar esse termo, a chance de você perder é aquela velha ditado, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. E a gente não tem, eu falo muito dos meus clientes, a gente não tem educação financeira de base. Não tem. E empreendedorismo, então, né? Eu e o Alexandre, gente, eu sou horrível com planilha, gente, eu sou horrível. Eu penso assim, meu Deus, eu preciso mesmo fazer isso aqui. Eu faço assim, pela força do amor, sabendo que, tipo assim, pra não falar do ódio. Mas, tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui porque eu preciso. Mas eu gosto disso. Mas hoje você tem funcionários, né, Lana? Você tem lá estagiários que a gente viu. Então, fala mais disso. Quando você falou assim, poxa, eu tenho que confiar, eu tenho que crescer essa empresa. Aí vocês já... Isso foi maravilhoso, assim, vocês contrataram estagiários na área de arquitetura. Como é que é esse processo? Assim? E foi interessante porque eu fui me conhecendo. Massa. E também fui conhecendo uma Lana que às vezes era muito maternal, que precisava ser mais chefe. Legal. Entendeu? Olha porque aí. assim, não, tudo bem, e aí tenta envolver demais e dá algumas concessões, mas não, gente, isso é um negócio, é dinheiro. Se eu vou sendo muito maternal, até a pessoa vai sendo educada de forma errada, porque depois se ela sair desse emprego e pegar um chefe que é chefe, ela vai que desestabilizar. tá cobrando, exatamente, que precisa que ela produza, sim, ela não vai dar conta, porque eu fui lá e também errei no meu processo. Então eu me descobri muito. Legal. Eu acho que empreender também você se conhecer, ficar né? exatamente cara a cara com você e falar assim, Lana, você é isso aqui. Legal. Então o que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho nesse sentido, assim. Então agora você tem que ponderar essas questões. E aí, assim, igual também teve um podcast que ele fala, tem gente que é chefe, mas não consegue, por exemplo, gerenciar a pessoa. Às vezes pegar, né? E liderar a pessoa, exatamente, não é líder. Então, eu também acho que foi isso, assim, que eu fui ajustando. E hoje, eu com certeza, quando eu for contratar, se for contratar de novo, eu vou ser mais profissional nesse sentido, entendeu? Porque eu vi os meus erros. E eu acho que empreender é isso também. Você pegar aquilo que você, às vezes, uma atitude que você tomou, uma decisão que você tomou, viu que aquilo ali não foi 100%, você anota, revisa aquilo ali e faz melhor. Sim. E é um processo de transformação e de evolução diário, né? Então é isso, assim, eu tô nesse processo, assim, Lana, você precisa melhorar nisso e nisso. E evoluindo. E como que eu fiz isso? Eu fui atrás. No começo do ano, eu cheguei e falei assim, cara, eu tô afundada nesse trabalho aqui, eu tenho uma bebezinha de 1 ano, eu mal tô conseguindo ficar direito com ela. Tem algumas coisas que eu faço na minha vida que eu falo assim, cara, minhas filhas são prioridades e eu vou ficar home office aqui. Pelo menos, assim, eu tô trabalhando pra caramba, mas eu vou lá, dou um beijinho nelas, vou lá, ensino uma tarefa. O meu trabalho, assim, me ajuda, né? Me permite fazer isso. Mas isso também não é relacional. Tipo assim, não é relacionar no sentido profundo né, de relacionar. Então, mas a gente vai dando nossos pulos. Já que eu preciso dedicar muito nisso, eu dou um jeito também de estar lá perto da minha família, dizendo eu tô aqui, mesmo que eu não esteja 100%, eu tô aqui. Entendeu? Presente, né? Eu tô presente, né? Então, é isso, assim, eu tô em constante evolução. E fui atrás de cursos. Sim. Fui atrás de recursos, fui atrás do podcast. E fico me alimentando disso, mais, né? Exatamente, para aprender. Eu acho que um problema sério que às vezes que o empresário, por exemplo, comete, e a gente teve até no último podcast aqui a Sheila falando, né? Não sei se vai sair antes ou depois do seu, mas acho que provavelmente antes. Sobre isso, do empresário achar que ele sabe tudo e ele acaba perdendo grande oportunidade de crescimento da própria empresa, porque às vezes o funcionário ele pode contribuir muito. Demais! Às vezes ele tá com uma visão que por mais que você não concorde, seja melhor. Às vezes. E isso é um negócio difícil pro empreendedor, né? Porque, pô, eu sei, eu tô pagando a conta disso aqui. Tem muitas vezes que o empreendedor quer dizer, eu pago a conta. E às vezes a conta aumenta porque ele quer pagar. A gente tem Deixa o funcionário participar um pouco mais, né? Uma tendência a ser centralizador. Não, eu sou demais. Eu também, isso porque veio é assim, expertise eu falei, cara, nossa, eu sou né? muito centralizador, eu preciso realmente treinar essas pessoas. E que oportunidade a gente tem
de ser relevante na vida da pessoa. Gente, isso é de Deus. Isso é um treino para você mesmo. Exatamente. Que nem você falou, você está se conhecendo como empreendedora, aí você está treinando os pilares da vida, da liderança dentro do empreendimento. Eu contei um caso aqui de sucesso, não vou falar o nome da empresa, mas a empresa hoje está com 59 lojas. Eu tive acesso a esse dono, quando a gente estava sentado numa mesa e eu perguntei para ele, qual que é o seu segredo? Ele ficou assim, não sabia se falava, né? Ele ficou olhando assim na mesa. Ele falou, segredo de quê? Eu sou bem eu sou bem inconveniente quando eu quero, assim, com esses caras, entendeu? Porque eu quero saber, né? Aí ele falou assim, eu falei, ora, o segredo de crescer tanto, cara, né? Ele olhou pro lado assim, ele falou assim, eu tive que confiar em pessoas, né? Eu tive que descentralizar a informação de mim. Aí ele falou que contratou um grande supervisor, né? Dessas lojas que vieram da Americana Express, que o supervisor ele era especialista em abrir novas franchises, né? Novas franquias. E aí ele falou assim, Vitor, eu não sei se o cara me rouba, eu não sei se o cara faz o caixa 2, eu sei que eu tô crescendo muito. Então o meu segredo foi confiar, cara, foi descentralizar de mim o poder de só eu abro novas lojas. Que isso, cara? Você vai crescer, mas um crescimento limitado. Quando você confia em alguém que compartilha do que você está ali pensando... Fica exponencial o negócio. Exponencial, cara. Porque um exemplo, se você tem capacidade para abrir 10 lojas, um exemplo, né, ou fazer 10 coisas ao mesmo tempo, com mais um vai para 20. Assim, exatamente. Mas a outra só tem a capacidade de fazer 6, vai para 16. Exatamente. Só que eu acho que o medo maior... O Fábio trabalha mais com empresas, mas eu já vi muita empresa. Eu analisava assim, semanalmente de 300 a 400 empresas Então, aí o X deles eu vi assim, cara, isso aqui é difícil de confiar, porque o dono tá em cima, assim. Mas eu acho que o que pesa muito pro empresário é exatamente isso, é ele não entender que se por exemplo, começar a dar errado, ele troca. Aí ele pensa assim, porque pode dar errado, eu não boto nenhum. Eu não confio em ninguém. A história é assim, quando eu falo assim, gente, pense daqui 40 anos. Eu falo, daqui 40 anos pode ser que eu esteja morto. Eu digo, ok, mas pode ser que você esteja vivo. Exatamente. Então, assim, e a possibilidade de você estar vivo é maior do que a de morrer. Aí a pessoa diz, não sei o quê. Então a mesma coisa, cara. Pensa que você pode crescer mais se for. A perda que você pode ter com um funcionário que faz o trabalho mal feito ou que você confiou e não fez aquilo lá é menor, só que a gente valoriza muito. Tem o Daniel Kahneman, o cara é Nobel de Finanças, ele fala que as perdas elas provocam mais dores do que a felicidade do ganho. E eu gosto de citar eu também dou um exemplo na minha consultoria que é o seguinte, todo mundo deve ter aqui conta no Nubank, PagBank, essas bancas que rendem diariamente, né? O PicPay e tal. Só que o Nubank, ele detalha lá quanto rendeu e quanto você pagou de imposto e IOF. Então, por exemplo, às vezes no dia lá rendeu R$20, só que sobrou líquido para você 5. Aí você olha assim, poxa, perdi 15 conto, cara. A gente olha para isso e a gente esquece de ver, mas eu ganhei foi 5 sem fazer nada. Então, por quê? Porque a gente tende a sentir mais dor com a perda do que mais alegria com o ganho. Violento. Então, ou seja... o empresário, ele já sente a dor antes de existir e acaba não ganhando nada. Quando eu te perguntei, Lana, e aí eu queria que você falasse assim pro pessoal que tá ouvindo a gente e vendo também, né? Assim, o crescimento que você teve nos últimos 6 meses, assim, de ter a parceria, de ter as meninas, de ter a empresa mais organizada, com mais gente, fomentando, multiplicando quem você é. Assim, qual que é a sensação de que você cresceu quanto tempo nesse tempo? Por exemplo, em 6 meses é como se você tivesse crescido. Qual que é a expectativa assim, que você tem? Porque, poxa, nos últimos 6 meses, eu acredito que eu cresci uns 7, 8 anos. Portanto, de aventura que a gente faz assim. Quando fala aventura, fica parecendo que é sem razão, né? Mas é assim, que a gente se coloca em situações de risco, de proeminências, de crescimento, de plantação. O que você acha que você cresceu nesse último tempo? Assim? Parece que até agora eu não sabia nada. Então eu cresci 13 anos em 6 meses. Maravilha. Nesse sentido, assim, eu descobri uma Lana realmente que eu não sabia que existia e
assim, fui melhorando gradativamente nesse processo e tô muito feliz. Por mais que eu ainda não esteja, assim, 100% do jeito que eu gostaria de estar, mas eu tô no processo e o processo é muito valioso para mim. Igual eu falo, assim, nos cursos que eu já vi, fala da importância também de você, muitas vezes, dar autonomia pro seu funcionário para ele se sentir parte daquilo. Sim. Porque ele precisa também vestir a camisa. Se ele não vestir a camisa, o desempenho dele vai ser muito menor. Então eu falo para as meninas, gente, olha aqui, contribui comigo. A gente tá montando esse caderno aqui. Contribui comigo pra gente fazer. Porque pode ser que você tenha uma ideia legal, você é jovem. Coloca aqui sua ideia. Pode ser que nem a ideia dela seja a que vai usar, mas ela faz despertar outra melhor ainda, né? Ela vai estar ali em constante, assim, né? Eu quero contribuir com isso aqui, então eu vou fazer. Então, eu dou autonomia pra minha estagiária, ela já vai fazer 1 ano que ela tá comigo. Uau. E assim, hoje eu vejo ela, assim, produzindo super bem. E aí eu falo, ela muitas vezes cria, olha, eu vou detalhar esse móvel desse jeito. E faz do jeito dela. Eu falei, cara, ficou perfeito. Nos últimos eu falei assim, cara, ficou perfeito. É desse jeito assim que eu quero. Então você entendeu o que eu quero, então tá certo. Vamos criar esse padrão aqui. Você criou o padrão junto comigo, entendeu? Então, assim, também eu acho que eu tenho essa vantagem de ser mais aberta. Eu sou centralizadora, mas eu também... Ultimamente eu estou falando, cara, tem muita gente para contribuir com o nosso trabalho, então vamos abrir para isso também. Lá no Maranhão tem uma frase que diz assim: serviço de menino é pouco, mas quem dispensa é louco. E eu trago isso para dentro da empresa mais ou menos assim, cara, a ideia, você acha que é ruim, mas se você dispensa, você tá perdendo muita exatamente. coisa. Exatamente. Assim, ideia dos outros, né? Cara, multidão de conselhos, a sabedoria, né? Exatamente. Lana, você sempre foi tão comunicativa, assim. É porque na nossa área de comunicação, veja, eu sou formado em publicidade, propaganda, que é área de comunicação. Tem jornalismo, tem RTV, tem um monte de coisa. O fato de você ser arquiteta, né? Assim, uma área mais técnica, e o seu jeito comunicativo combina muito bem com a profissão que às vezes exige uma personalização daquela empresa, a gente chama de humanização, né? E o seu Instagram, você é muito comunicativa. Ele cresce porque você é assim ou é por conta dos projetos? O que você dá ao sucesso e crescimento do Instagram? Assim, é os projetos que bombam ou é você que é... Ou é os dois, assim? Ou é a combinação desses dois fatores? Você sempre foi assim desde criança? E tal. Não. Cheia de energia. Então, eu sempre fui muito espontânea, mas eu sempre fui muito tímida. Até hoje. Really? Eu não consigo, assim, no primeiro momento, desenvolver a conversa. Assim, tal, já sinto que, cara, eu achei isso massa. Eu não consigo abordar ele e conversar com ele. Eu sou muito tímida. Muito tímida. Tenho muita dificuldade de chegar e iniciar uma conversa com uma pessoa. Olha. Mas depois que eu tô conversando, então eu vou criando uma certa liberdade e vou me soltando. Porque eu peguei isso da minha mãe. Minhas avós, minha mãe são super comunicativas. Então, assim, aí eu me solto e aí o negócio flui. Né? Mas também, por exemplo, a sua esposa me chamou para abrir uma office ali, né? Esses dias para trás. Vocês não sabem a dificuldade que eu tenho para falar no palco com um monte de gente me olhando. E é o que o Luiz Portal, que veio aqui, falou, né? Muitas vezes a gente, num celular, ninguém tá olhando para mim. Então eu vou, fluo ali, libero o que eu preciso liberar e eu consigo ser quem eu sou. Mas mesmo assim, a Suzy falou, vai lá, abre uma office. Eu falei assim, cara, eu vou fazer. Porque também eu me desafio. Eu falo assim, cara, isso é um medo. Eu preciso tratar esse medo, né? Porque eu sou muito crítica. Eu acho que as pessoas vão me julgar. Saiu um monte de coisa erradinha. Eu falei o versículo e não pus a referência. Eu não falei a referência do versículo. E às vezes eu nem escuto também. Às vezes, assim, tá na nossa mente essa necessidade. Não, e tá na nossa mente isso aí, né? Porque às vezes quem ouviu, cara, fui tão abençoado. Cresci tanto. E pegar o áudio que eu falei no começo e colocar no vídeo do Mops. Até agora eu não vi esse áudio, porque pela minha autocrítica. Medo, né? Entendi. Entendeu? Mas eu faço. Eu sei que eu preciso me desafiar nesse sentido, evoluir nesse sentido. Eu vou lá e faço, porque
Porque é assim, sabe? Se a gente ficar na inércia, assim, porque eu sou muito tímida, eu não vou conseguir. Então, eu fui lá, orei, falei assim... E, assim, eu entendo também muito de Deus, assim. Porque, às vezes, a gente tem muita vaidade. A gente quer que seja perfeito. E aí, até hoje, antes de mim, eu falei assim... Deus, se não for bom, se eu falar um monte de coisa errada, é porque o Senhor também quer me ensinar. Entendeu? Então, eu também eu tô assim... Eu acho que a gente se desprendendo dessas vaidades. Né, dessas coisas, assim. Porque você sabe que o Senhor vai te usar. E se for ruim também, o Senhor te usou pra te educar, entendeu? Pra te mostrar que, enfim, que você vai crescer nisso aí deixar também. fluir, né? Um beijão pra minha mulher que tá assistindo. Maravilhosa! A esposa do Jacinto acabou de entrar aqui também nos estúdios. Uma hora seria legal a gente trazer as nossas esposas aqui, Nossa, né? isso é muito seria legal. Seria massa. Boa ideia, né? O que elas acham da gente? Ixi. Tem coragem? Ixi. Aí vai ser a verdade nua e crua. Mas aí, ó, essa questão da gente ser desprendido assim, da nossa imagem, hoje, né? Assim, eu queria tocar nesse assunto. O empresário, ele tem que ter uma visibilidade. E você tem uma visibilidade muito legal no Instagram, assim. Né? Eu assim, vendo os pilares hoje que a gente chama da comunicação, da exposição, né? Você deixa muito claro no seu Instagram profissional a atuação da sua empresa, a especialidade. Então, o cliente vê com muita clareza o que você faz. Isso hoje é fundamental, né? Isso é fundamental. Então, eu acredito que para o Instagram fluir, eu acho que são os dois. Não adianta só eu estar aparecendo lá e eu não ter projetos que sustentem isso. Entendi. Entendeu? E eu preciso, os projetos é o que sustenta a minha imagem, né? O que vai mostrar realmente, ela tá falando aqui, mas ela é capaz. Olha aqui o que eu tô vendo que ela fez, o que ela entregou. Uma balança entendeu? ali, É uma né? balança, Então, ela realmente, então tá. E eu acho que é isso, assim. E é muito importante. A gente está fazendo esse curso, né, de gestão, de crescimento do escritório de arquitetura, e a gente vê, assim, muitos arquitetos com muita dificuldade de aparecer. Muita dificuldade de aparecer. E graças a Deus, assim, eu tenho essa facilidade, assim, graças a Deus, assim, com o celular eu sou, não consigo assim, eu falo isso porque o arquiteto, ele tem esse quê de artista, de assinatura. A gente tava falando aqui em off um pouco, né, também, assim, ele tem esse quê, né, cara, que poxa, juntando as duas coisas, o arquiteto precisa ter essa presença de assinatura dele. E hoje, no mundo digital, ele tem que aparecer de alguma maneira para selar esse negócio. E eu acho que você tem as duas coisas, assim. Talvez esse resultado, né, aqui do sucesso aqui, você aparecendo muito bem e sendo clara, né? E a sua assinatura de arquiteto ali aparecendo. Isso faz um casamento muito importante nos dias de hoje nas redes sociais. Então, eu acho que, inclusive, você está sendo uma boa professora para suas funcionárias, estagiárias e tudo mais. Quando elas se tornarem arquitetas do seu próprio escritório e tal, elas vão levar essa bagagem que você está inspirando elas, não é isso? O tempo todo a gente é exemplo, né? E a gente foi na Casa Cor, né? Eu pegava o celular e falava assim, e postava, e falava, e postava. Eu, gente, como assim? Que facilidade é essa? Eu falo... E aí, depois eu fui parar pra pensar, assim, me autoanalisar. Eu falei assim, realmente, Deus, muito obrigada, porque é uma facilidade mesmo, assim, sabe? O negócio flui. Porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É desafiador para todo mundo, assim. Esses dias eu ouvi o próprio Jordeval veio aqui, né? A gente perguntou isso pra ele, é fácil, assim, na frente das câmeras? Não, cara, requer uma concentração todas as vezes, assim, você vai aparecer e tudo mais. Por quê? Porque ali você está deixando não só a sua imagem, mas a imagem do seu escritório, dos seus clientes, de uma bagagem, de um histórico dos novos clientes. Então, assim, quando você coloca isso num peso e numa medida, faz uma diferença, cara. Você vai falar assim, poxa, isso aqui vai ficar na internet por quantos anos, né? Nosso próprio podcast aqui, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque as coisas mudam, agora, eterniza, né? Na internet. Então, no mundo digital como é o nosso hoje, o empresário souber trabalhar isso, né, de uma maneira a inteligência digital, né, vai reverberar por ele por muito tempo. E uma pergunta que a gente faz muito aqui, viu, Lana, para todo mundo que senta nessa cadeira aí, uma sabatina legal, assim. Inclusive, a gente já tá
aproximando aqui do vídeo. Pessoal, o negócio passa muito rápido. Alguém ligou um cronômetro aqui? Muito rápido. Um acelerador de cronos. Lana, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Qual que é a sua opinião sobre sucesso e qualidade de vida? Você acredita que é possível um empresário, uma empreendedora igual você que é mãe, né? Assim, principalmente a mulher, assim, essa pergunta é legal porque tem aquele estereótipo que a mulher cuida da casa, cuida das crianças e tal. Se pesar pro seu lado, assim, se você ficar muito workaholic, que você já falou que já foi, né? Pendeu ali pro trabalho e tal. Se você tendenciar a sua vida pro trabalho, você acredita que a sua família vai ficar desprovida de alguma maneira? Suas filhas lá na frente falam, mãe, porque você trocou a gente pelo trabalho? Ou você acredita que é possível ter um equilíbrio entre sucesso e qualidade de vida familiar? Eu acredito muito que é possível ter um equilíbrio, porque eu estudo muito. Então, eu vejo escritórios de arquitetura que, organizando a casa, consegue ter um equilíbrio. Então, eu me espelho nessas pessoas. Legal. E foi isso que eu busquei, porque eu tava vendo que tava tendo desequilíbrio na minha casa. Uau. E eu preciso organizar a casa para o negócio começar a fluir sem eu estar no centro, né? Fazendo tudo, né? E ter esse tempo de qualidade com as minhas filhas, ter esse tempo de equilíbrio mesmo na balança. Então, eu acredito e vou atrás de pessoas que já executaram e fizeram e tá dando certo, né? Então, por isso é minha busca também, porque no começo do ano eu me vi na situação, gente, eu só trabalho e minhas filhas, e eu fiquei bem triste no começo do ano. Falava, isso não supre. Eu posso ter dinheiro na minha conta, eu posso estar lotada de projeto que todo mundo às vezes está sonhando aí. Nossa, eu queria tanto ter um projeto para fazer, eu tô lotada. Mas isso não supre. Isso não me supre. E aí Deus foi me lembrando que o meu maior ministério é ser filha, né, dele, esposa e mãe. E o trabalho dignifica o homem. O trabalho é bom, mas ele não é tudo. Então, nesse sentido, e buscando mesmo ter essa qualidade, esse sucesso, que eu fui atrás de estudar sobre empreendedorismo, de aplicar técnicas no meu escritório para que ele flua e eu consiga equilibrar essas duas partes, assim. Porque, afinal de contas, minha maior riqueza são as meninas, assim. Isso é meu marido, foi o que Deus me deu, que eu falo assim, Deus, o Senhor caprichou, assim, foi algo sobrenatural. O Senhor fez, eu preciso aproveitar isso aqui o máximo, porque eu tenho que agarrar nisso aqui, porque é lindo. É linda essa obra que o Senhor tem feito na nossa vida. É que a gente fala muito aqui, né, já sendo assim, que o programa a gente criou pra gente, assim, a gente não quer dar essa resposta fechada, né? Por isso que a gente pergunta para todo mundo, mas assim, é um ponto de questionamento para que todo mundo reflita, é um ponto de reflexão, né? Poxa, a gente tem tido um descompensar, né? Quando a gente, então eu vou ficar muito tempo na família, o meu trabalho vai ficar a desejar. Ou quando eu focar muito aqui, a família fica a desejar. A gente tenta trazer assim, um ponto de reflexão, aonde que... Porque isso é muito particular, cada um tem as suas habilidades de fazer isso de uma maneira que não vai depreciar nem o trabalho e nem a família. Por isso, assim, que a gente deixa um negócio fermentando durante os programas aqui. Mas, Vitão, é interessante frisar de novo, né? Que de todos que a gente tem ouvido falar aqui, tem um ponto que é interessante, é que a gente encontra um equilíbrio quando a gente tem um planejamento, vamos dizer assim. Exatamente. Quando você sabe, e aí eu falo pro meu lado aqui, né? O que planejamento você quer. Financeiro, né? Exatamente. Quando você tem um planejamento de quanto você precisa. Exatamente. Porque muitas vezes a gente reage. Metas. Porque muitas vezes a gente trabalha muito, que eu tenho percebido, aquele que trabalhou muito, é porque ele disse assim, cara, eu não sabia nem o que eu queria. Então, quanto mais, era mais, e ele chegou lá e disse assim, pô, mas eu nem precisava disso aqui. Exatamente. E aí, ou seja, se você primeiro... Mas olha, vamos lá, não tô dizendo aqui, né, que é pra você parar, planejar e não fazer nada. É fazendo, você vai planejando exatamente. vai ajustando, né? Aprimorando durante a caminhada. Porque também se você parar, você pode perder um tempo precioso, né? E eu acho que o equilíbrio tá caminhando para isso, né? Da gente entender
qual o nosso propósito, o que a gente quer fazer. Uhum. Porque quando você entende assim, pô, isso aqui eu tenho que dar nesse momento talvez um pouco mais de prioridade, agora nesse momento é isso aqui e por aí vai. Mas sem conhecer, eu vou aqui e opa, não, tinha que ter ido lá. Então, exatamente, você se perde, né? Se então, perde assim, no processo. É uma parte que nós, seres humanos, ainda mais nessa vida moderna que o telefone toma a nossa mente, o WhatsApp, essas coisas assim, acaba que a gente esquece de fazer esse planejamento. Esquece de fazer. Os livros, a maioria diz assim, na segunda-feira planeje sua semana toda e tal. A gente chega no domingo, a gente diz, pô, eu não planejei semana passada, esse domingo eu vou planejar. Segunda, vai mais terça, quarta, por aí vai, né? As demandas vão te consumindo e né? você perde aquilo ali, e aí você só vai resolvendo demanda. E aí, os negócios vão... Né? Exatamente, os negócios vão acumulando. Então, é muito importante, assim. Eu tenho feito esse exercício, assim, de tentar organizar, porque eu sei que isso vai me dar qualidade de vida, isso vai me dar tempo, e eu vou treinar as pessoas para fazer o que eu quero. Então, muitas vezes os escritórios crescem, os arquitetos crescem, e até uma dificuldade que, às vezes, os arquitetos têm de criar uma equipe que entenda ele, que saiba, assim, fazer o que ele está pensando. E aí a gente vê, assim, contextos de escritórios de arquitetura que gente sai de lá em ambulância. Olha. Porque a pessoa não sabe falar, ela acha que o cara tá entendendo, mas o cara não tá entendendo o que ela quer. Sobre isso eu tenho um negócio para falar aqui, polêmico. Segura a cadeira aí. Você tá sentado, pessoal, que você tá ouvindo a gente? Você tá sentado ou você tá em pé? Você tá aí aconchegado na sua poltrona escutando esse podcast aqui, tomando o seu cafezinho? É o seguinte, eu tenho uma polêmica no carro, pra falar. Atenção. Eu tenho uma polêmica para falar. Assim, na minha opinião, né? Eu acredito que tem pessoas e pessoas, assim, mas olha só, hein? Uhum. Eu já convivi com alguns arquitetos que não são claros. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito objetiva, assim. Por exemplo, cara, eu vou fazer um briefing lá de uma campanha e tudo mais. Você quer um tráfego pago para que tipo de cliente? Tal cliente. Qual que é o perfil do seu público avatar? Chama o que você quiser. Público avatar, persona, o que você quiser. Qual que é, filho? É tal. Eu tenho uma dificuldade de entender alguns arquitetos, me parecem muito assim, não só prolixo, mas subjetivo demais. Assim, você tem dificuldade com outros arquitetos, assim, no seu convívio, poxa, você falou um negócio agora, Lana, você bateu no... O cara tem dificuldade de ser claro. Eu sou prolixo, mas assim... Na praticidade do meu negócio, eu tento ser o mais claro possível. Cara, você entendeu? Exatamente. Você entendeu o que eu disse? Por exemplo, assim, a minha expertise é comunicação. Eu pego o que está na cabeça do cliente e meu cliente, né? Ou seja, do empresário, e comunico para o cliente dele. Agora, se ele não me explica o que ele quer, como que eu vou comunicar isso para o cliente dele, entende? Então, assim, os meus clientes... arquitetos, já tive dificuldade. Eu não entendo o seu negócio, cara. Se eu não entendo o seu negócio, o seu cliente não entende também, porque eu sou o cara que faz pergunta. Ele não me deixa claro, o cliente dele também não vai entender exatamente. Assim, você tem dificuldade no seu universo, assim, com outros arquitetos, fala assim, cara, você não é claro. Como é que é isso? Seu marido, assim, vocês são claros no encontro? Não, a gente é claro, assim, o Alexandre é muito mais do que eu. Objetivo. Ele é muito claro. Aí ele fala e ele me ensina muito nesse sentido. Lana, fala o que você quer, senta, ensina a pessoa, né? E aprendi muito com ele nesse sentido também. Mas a gente é muito artista. E às vezes a gente acha que a gente vai ser, que o que a gente pensa é único. Uau. E muitas vezes é isso mesmo, a gente tem dificuldade de passar. Expressar o que tá lá exatamente, dentro. Expressar o que tá na cabeça. Entendi. Porque é igual um artista, é arte pura, é criação. E aí, e muitas vezes tem pessoas que precisam entregar essa criação. Uau. Elas precisam de uma equipe para entregar isso, mas aí a equipe não tá entendendo. E aí fica arquitetos arrogantes, que não são nem um pouco humanos, que até pagam bem. A minha estagiária tava falando, nossa... eu recebi uma proposta de emprego num escritório de arquitetura tal. Top escritório. Tipo assim, tá bombando na internet. Se eu tenho 10 mil seguidores, o cara tem quase 200 mil. Mas a minha amiga estagiária tá lá e ela não vê a hora de sair de lá, porque é um inferno.
Entendeu? O cara é super grosso, mas educado. É um ambiente difícil de estar. É o trabalho por trabalho, é o trabalho pelo dinheiro, né? E é um gênio, o cara faz muita coisa, faz casa cor, entrega coisas lindas, maravilhosas, mas não sabe lidar ali. Eu acho que é uma dificuldade do arquiteto, que é muito criativo, às vezes quer fazer as coisas do seu jeito. Eu não gosto disso, assim, eu normalmente, igual eu tô falando pra vocês, eu tento ser clara, apesar de que eu também, às vezes, tenho dificuldade. Pelo que do artista, eu entendi. Exatamente. Agora o esquema. E, por exemplo, hoje em dia, eu fico por conta de toda a criação. Então, eu crio tudo, mas eu já tô dando um jeito de achar outra pessoa pra criar comigo, entendeu? Porque eu tô vendo que eu não consigo sozinha. E aí vai ter momentos que eu não vou gostar, mas o cliente gostou. Eu tive experiência de fazer uma parceria com a arquiteta que eu não gostei do ambiente que ela fez, mas o cliente gostou. Então tem outras formas de olhar aquilo ali que muitas vezes... Ou seja, não é só o seu desejo. Não é só a minha ideia. E eu tenho que respeitar isso. Eu mudaria isso aqui, mas o cliente adorou, então tá tudo certo. Flui. Então vamos para o jogo. Ele, né? Exatamente. Assim, no fundo é para ele. Ele é o protagonista. Uau. Ele é o protagonista. Não sou eu que sou o protagonista. Por mais que eu queira... assim, o seu selo lá, exatamente. Né? Mas o cliente é o protagonista. Então a gente só auxilia ele. Fala, não, esteticamente isso aqui tá meio errado. Vamos melhorar. Vamos ajustar isso aqui pra gente ter... Que no final você vai ver que é bom. Você vai gostar. E os clientes geralmente sabem exprimir o que ele... Imprimir, né? Exprimir. É essa palavra aí. Expressar o que ele quer, assim, bem claro. Tem outra, porque tem essa parte também, né? Nossa, gente, cara, essa assim, eu acho que é a maior dificuldade pra mim, assim... Num processo de projeto. Porque cara, se eu quero isso aqui, o cara desenhou igual uma maçã. Disse, isso aqui é a laranja aqui, que eu queria essa laranja aqui. Não, isso não é maçã, não. Exatamente. Bem. É muito difícil. Por isso que a gente faz o briefing, porque o briefing ajuda muita gente saber o que o cliente gosta, mas tem cliente que não manda briefing, que não manda foto. Fala assim, eu quero saber o que você tem pra mim. E eu falo, meu Deus, de onde eu vou tirar o que eu tenho pra você? Sem conhecer o cara. De onde eu vou tirar? Eu tive uma conversa aqui, analiso um pouquinho você, mas de onde? E aí, às vezes, é a hora que a gente erra. Mas eu sempre... Gente, por favor, tem cliente que não faz dever de casa. Não manda as imagens. E o cliente geralmente tem várias ideias, tem né? várias ideias. Mas fica só na cabeça. Eu, por exemplo, eu gosto muito daquelas cores assim mais... clara, bege, mas não sei expressar isso. E ao mesmo tempo eu gosto do preto também, assim, do escuro com branco. Então, talvez se a pessoa fizer claro, hoje eu tô gostando dessa... Não, podia ser preto. Ou seja, é difícil a pessoa adivinhar. Depende também do estilo... Do espírito, como é que fala? A energia positiva do cara. Por exemplo, hoje eu curti esse ambiente mais dark porque eu tô num ambiente dark. Nossa, né? tem muito o cabeludo isso, aqui gente, tem essas coisas. Deus. O cara acorda, eu sou roqueiro e tal. O cara acorda dark, ele gostou do projeto, mas à tarde que ele acordou assim, já não gostei mais. Ô, Lana, muda o projeto. Tem cliente assim, fala assim, mudando projeto. E nunca gosta de nada. Porque assim, tem muita vaidade envolvida nisso, né, Lana? Tanto do cliente quanto do arquiteto. Assim, porque tem muita vaidade. O cara quer que a opinião dele seja... No caso do cliente seu, né? Não, eu quero isso aqui. Tipo assim, a arquiteta tá trabalhando para mim. Existe isso assim, não, é a minha ideia e a pessoa fica confrontando o seu projeto. Existe muito isso. Existem uns clientes mais arrogantes. Assim, não vou ir mais a fundo, porque pode ser que o cliente veja, nossa, sou eu que fiz isso aqui. Ô, cliente da Lana, você tá assistindo o nosso podcast. Você que tá assistindo e ouvindo aqui, você que é chato, deixa de ser chato, entendeu? Você sabe quem é você, o cliente chato. Tô brincando, vamos lá, mas vamos lá. Cliente, às vezes, é vaidoso. Tem cliente que é vaidoso, tem cliente que acha que tá contratando a gente só pra desenhar o projeto dele. Tipo assim, vem com a solução, não, eu quero minha casa desse jeito aqui. Já sei como é. Desenha isso aqui pra mim. Ué, então você faz, tio. Isso quando ele não vem desenhado, assina aqui. Exatamente, assina aqui. Então tem cliente assim mesmo, mas aí com jeitinho, assim, eu não sou aquela pessoa assim, cara, não vai dar certo, tá horrível, faz isso aqui, eu não sou. Eu vou com jeitinho, né? Dá vontade. Eu fico assim, né, em casa, nossa, mas que ódio. Mas aí eu falo assim, não, eu vou com jeitinho, eu vou provar, vou fazer o ruim e vou provar com o bom. Boa. E eu vou vender aqui o que eu quero pra ele. Ó, pronto. Entendeu? Então, e aí... Porque às vezes o cara não tem ideia, né? Não tem.
bem. E ele acha que a ideia dele acerta. Mas aí, depois, o cara vai... É um trabalho extra. Ainda bem que isso aí não é um produto pronto, demais, né? É um trabalho extra. É um trabalho extra, trabalho. mas aí eu não deixo a relação pesada, sabe? Porque eu também prezo por isso. Não ficar deixando a relação Desgastar pesada. demais. Desgastar demais, desgasta. Vai desgastando, não, porque não é assim, o cliente não tá entendendo. Aí, quando eu faço uma imagem, ele entende que tá ruim. E aí, ele fala, não, faz desse jeito mesmo, que Agora aí... deixa eu te fazer uma pergunta melhorou. interessante. Uma vez eu tava em Porto Seguro, né? Aí a Thaís quis comprar um chapéu lá, e sei lá o que era, numa lojinha. Aí ela foi olhando assim, e aí a mulher, ela chegou perto de um boné, sei lá o que era lá, a mulher falou assim, não, filha, esse aí é muito feio. Não compra isso aí não, que isso é muito feio. A mulher da loja, né? Aí ela falou assim, cara, eu tenho isso aí porque tem gente que gosta de coisa feia. Mas não compra isso aí, que você não combina com isso. Mas eu gostei, e aí? Não. Tipo assim, só faltou... Mas o que eu tava querendo chegar, eu disse assim, já chegou o momento de você fazer algo que você, tipo, pra mim tá ridículo, mas o cara gostou, né? Fazer o quê, né? Ele quer assim. Acontece também. Acontece. O Alexandre bate mais o pé, assim, ele é mais sistemático, assim, porque ele tem todo um contexto histórico, então ele é mais pragmático. Mas eu já fiz. E assim, o cliente queria uma situação, e eu vou falar aqui, porque ele até fala, nossa, você não vem nem aqui mostrar para os seus clientes meu projeto, né? Ele quis a área de serviço dele vinculada com os quartos. Não há para cozinha. Uau. E a gente nunca fez isso na vida. Sim, tipo, foi muito fora do contexto, né? Olha. E aí, eu falei assim, cara, vai ser bom pra você? Na sua dinâmica familiar, isso aqui vai resolver seu problema? Vai. Então toca o pau. O Alexandre fala, você tá louca. Você não pode deixar isso acontecer. Cara, fazer um negócio desse. Mas aí ele falou assim, daí depois a gente manda mensagem, ele vai me mandando as fotos. Eu falei, você tá feliz? Ele falou assim, eu tô muito feliz com o resultado. Eu falei assim, isso é o que importa. Gosta, né? Caraca, isso me deixa feliz, isso me orgulha. É isso que eu busco no projeto, assim, sabe? Que show, cara. É isso. Eu sempre pergunto assim, o cliente manda foto, você tá feliz? Você tá satisfeito com o resultado? Ficou bom? Lógico que às vezes eu vou atrás de feedback, eu vou me sustentar nisso. Pode ser que um vai falar assim, olha, eu não gostei, mas também é uma oportunidade de eu falar assim, cara, ele não gostou, então eu deveria ajustar pra crescer, isso e né? isso Melhorar. Pra melhorar pra ele, mas esse feedback é o que, assim, sabe? Você deita tranquilo no travesseiro e fala, cara, é isso aí. Maravilha. Ele tá feliz com a área de serviço dele no lugar... Nada a ver. Lana, a gente chegou ao final, minha querida. Olha, foi maravilhoso. A gente poderia aqui ficar horas, né? Tá fluindo muito bem. Você tem uma energia maravilhosa. Fala pra gente, assim, nas suas considerações finais, ou algo que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de colocar, talvez o seu cliente conhecer um pouco mais. Das parcerias também, né? Isso, eu queria que você falasse. É mesmo, né, cara? Assim, eu vi no Instagram esses dias que você teve uma parceria no seu escritório com alguma outra coisa, assim, eu não entendi direito. Explica pra gente aqui. E depois, assim, algo que a gente não falou, que você gostaria de ter explicado pro seu cliente conhecer melhor, assim, as pessoas, né? Que é a vida profissional e pessoal do convidado. É isso Manda mesmo. ver. Então, eu não posso falar muito dessa parceria, mas foi algo de Deus, assim, foi resposta de Deus que a empresa que o Alexandre trabalhava viu o nosso crescimento, viu o quanto a gente estava se posicionando no mercado e viu a necessidade deles também de ter um departamento de arquitetura, de ter um peso ali, porque eles enxergaram que a arquitetura era o que trazia serviço para o escritório mesmo, que era uma empresa que trabalhava mais com projetos complementares. E o Alexandre, nessa licitação, fez muita coisa. A gente fez 22 CMEs de Goiânia. Que isso, amigo. A gente não publica isso porque a gente não pode publicar, porque é vinculado com a outra empresa. Então, reconhecendo isso, né? E é uma empresa de 20 anos, que já está muito forte no mercado. E são 20 anos que o Alexandre está nessa empresa. Nossa. Acho que a empresa tem 25 e o Alexandre já tem 20 anos na empresa. Eles chamaram a gente para fazer uma fusão. Olha. E aí a gente trouxe isso para a igreja, oramos. E é engraçado, né? Porque às vezes no meio secular você fala assim, o cara espera uma resposta sua em 3 dias. E a gente fala, cara, não é assim. Relaxa. Calma. Tranquiliza. Estou fazendo o download aqui da decisão. A gente não fala explícito, mas a gente tem um conselho, a gente tem uma igreja, a gente toma decisões sempre buscando isso, sabe? Porque a gente entende que o nós é muito
valioso, Legal. né? Então, aí a gente foi, orou, buscou pessoas referências, até o Rildo que veio aqui, a gente, Rildo ajuda Grande a Rildo gente! Ferreira. Ele foi lá em Episódio do casa, Rio assim, é com top, gente. toda a demanda que ele tem, foi lá em casa, ele ajudou a gente. E aí, a gente enxergou também que seria um momento muito bom dessa parceria pra gente crescer, né? Até a parte de estrutura que eu tava buscando muito, financeira, eu já tá pronta, assim, sabe? Eu vou aliviar Vai essa encaixar, parte na minha vida pra poder fluir em outras partes que eu preciso organizar também pra Interessante. o tempo fluir melhor e eu ter mais qualidade de vida com a minha família. Então, foi muito bom, assim. Eu tive que abrir mão de algumas coisas? Tive. Mas eu acredito que é um tempo, assim, da gente crescer junto, Legal. né? Legal. Então, é isso, assim. Essa fusão é algo novo. Pode falar muito, mas fique ligado lá nas redes Vai sociais da mudar Lana. alguma coisa Aqui lá. embaixo, aqui na descrição do episódio no YouTube. Exatamente. Tem aí Gente, as redes sociais. Exatamente. Vai começar a fazer um novo posicionamento de marca. Inclusive, até a gente trocou uma ideia para usar os seus serviços, Vitão. Show de bola. Para criar essa Vamos marca bater no nova peito, tá pro aí, gol. que tem a cara de todos, né? Mas é muito bom, porque aí a gente também aprende a viver... assim, ter um grupo que decide, um conselho que decide, não é só a gente. Isso é muito bom também, né? Nesse sentido, assim, de tomar decisões, de crescer junto. E é isso, assim, eu acho que falei tudo do nosso negócio, a gente está crescendo, a gente, assim, tem muito para aprender, temos muito para aprender, a gente cresce muito com os nossos clientes, mas eu acho que a gente também é acessível, e isso é muito bom. Às vezes chega um cliente lá bem machucado, porque não teve liberdade com o arquiteto, e a gente dá a liberdade. E é sutil. Igual eu falei, eu vou mostrar o ruim, que às vezes ele tá querendo ruim, ele não tá entendendo que é ruim, e daí eu vou mostrar o bom. E aí eu vendo sutilmente aquilo que eu quero vender. Legal. Entendeu? Isso é Então é isso, assim, sem agredir o gosto da pessoa, sem ser muito, assim, sabe, arrogante com a pessoa. Então, acho que é o nosso diferencial no nosso escritório, Legal. sabe? Ser mais humano nesse sentido, entendeu? Ser mais humano nesse sentido. Por mais que a gente vai ter que demandar mais tempo para fazer, vai ter um esforço maior, mas eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Perfeito. Com certeza. É isso. Maravilha, gente. Esse episódio aqui foi. Eu falei que ia ser maravilhoso. Eu disse, cara. A gente sempre acerta nos convidados, né? A gente tá aqui dando um oferecimento pra Lana, a canequinha do Otto Business. Otto Business, como diz nosso amigo seu Silas. Um abraço, seu Silas. Otto Business. Otto Business, tá aqui o oferecimento, a empresa do Otto, do Fábio, né? Nossa. Dando uma caneca aqui de presente pra nossa amiga Lana Costa. Manda um abraço pro Alexandre, Helena e Cora, aquelas duas maravilhosas, suas filhotinhas. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui mais esse episódio. Você no aconchego do seu lar, do seu carro, sei lá onde você está. Muito obrigado pela companhia. Esperamos os próximos episódios, os seus ouvidos e os seus olhinhos aqui nos acompanhando. Jacinto, um abração aí. Valeu, muito obrigado, galera. Inscreva no canal, né? Se inscreve, ativa o balangandã aí do sininho. E segue também a empresa da Lana, tá? Que tá aqui nas nossas descrições. Um abraço a todos, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.